Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 22 de novembro de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 32ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciando nossa hora livre, vou convidar o vereador Isaac Demane para que possa fazer o uso da tribuna. O vereador dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite. Estou cansado que eu subi a escada correndo. Bom, vou iniciar minha manifestação hoje cobrando atenção especial por parte do Poder Executivo. E aí vai um clamor da comunidade Conselheiro Paulino ao agora prefeito Sérgio Xavier com relação à instalação urgente de um sinal em frente à UPA em Conselheiro Paulino. Eu já fiz diversos encaminhamentos através de indicações nessa casa ao Executivo. Também encaminhei ofício ao Poder Executivo cobrando urgência na instalação de um sinal em frente àquela unidade de saúde, na verdade, a UPA, que é posicionada na RJ 116, Avenida Governador Roberto Silveira, e não obtive sequer resposta dos ofícios encaminhados. Encaminhei ofício ao TRAN, à Rota 116, ao DR, e a Subsecretaria Estadual da Reconstrução, ao senhor secretário Afonso Munerá. O caso ali é grave, gravíssimo, para ser mais sincero. E diante da gravidade da omissão, do que está acontecendo ali em Conselheiro Paulino, especificamente visando assegurar a vida daquelas pessoas, tanto que buscam atendimento na UPA, quanto das crianças que estudam na Escola Municipal Décio Monteiro Soares, que também atravessam aquela RJ 116, naquele trecho perigosíssimo, onde há altos índices de acidente, o que é fato público e notório. Diante dessa omissão terrível por parte do Poder Executivo, e aí eu tenho certeza que minha fala vai encontrar guarida aos ouvidos do prefeito, agora então, Sérgio Xavier, porque parece que estão esperando morrer uma pessoa em frente à UPA, atropelado, vereador Vanozinho, para que se tomarem as providências necessárias. Diante dessa omissão, eu fiz uma representação no dia 18 de outubro, no Ministério Público, pedindo para que analise e investigue, através do inquérito civil, essa omissão e ingresse com ação, buscando aí o órgão competente para poder instalar definitivamente um sinal de trânsito ali, para dar segurança àquelas pessoas. E repito, se você parar naquele trecho da RJ 116, por volta de 10h30, você fica assustado de ver o tumulto no trânsito que acontece, vereador professor Pierre. Inclusive vans fazendo manobras proibidas naquela localidade, naquele local, para poderem adentrar ao estacionamento da UPA, que vão ali desembarcar os alunos que vão estudar na Escola Municipal Décio Monteiro Soares. Então são centenas de pessoas que têm suas vidas expostas todos os dias para atravessarem a RJ 116 em frente à UPA. Vão buscar atendimento médico, correndo risco de morrer atropelada. Vão estudar, correndo risco de morrer atropelado. E às vezes vão de van. A falsa segurança dada aos pais, está mais segura dentro de uma van para chegar à escola, é feita uma travessia irregular, e aí caberia até ao TRAN estar fiscalizando isso. Infelizmente não estava, e eu acredito que não esteja ainda, porque não vi nenhuma medida diferente ser tomada.
estão ali colocando expostas aquelas pessoas, aquelas crianças a risco em frente à UPA. Espero que o MP, como advogado da sociedade que é, tome as providências cabíveis o mais rápido possível, porque nós não queremos perder sequer um cidadão, seja friburguense ou não, ali em frente à UPA, na localidade de Conselheiro Paulino. Vou falar também, já tive uma notícia muito positiva da viagem que fiz a Brasília. 2 parlamentares comprometidos com a nossa cidade já se posicionaram, enviando, destinando emendas no orçamento da União. Um é o senador Marcelo Crivella, que, inclusive, essa notícia está no site do senador Marcelo Crivella, atendeu, a princípio, um pedido de R$1 milhão para ações de infraestrutura urbana pós-tragédia, medidas necessárias que têm que ser tomadas na nossa cidade, está destinando no orçamento da União de 2012 R$1 milhão através de sua emenda parlamentar individual, atendendo o pedido que fiz. Está lá, inclusive, no site oficial do senador Marcelo Crivella. O outro deputado, Neilton Mulim, também destinou uma emenda no valor de R$800 mil para ajudar a nossa comunidade. Eu pedi especificamente ao deputado federal Neilton Mulim emendas também de ações de infraestrutura urbana, reconstrução ou construção de novas redes de águas pluviais, duplicação da ponte que dá acesso a São Geraldo e também para a reconstrução da ponte de Salinas, localidade importante da nossa comunidade rural, que está lá. Bem sabe o vereador Márcio Damásio, que vive ali dentro daquela comunidade, passando um terrível sufoco por conta de uma ponte destruída na tragédia de janeiro e até agora não se fizeram nada para aquela comunidade. Fica à vontade, vereador, com certeza. Reiterando aí as suas palavras, eu estive acompanhando o processo dessa ponte, e a gente só sabe muito bem que a gente vem lutando ali há vários dias, e ficamos informados que, graças a Deus, parece que tem uma verba já liberada na Secretaria de Obras do Estado, e estou até de posse de um documento ali que está no meu gabinete, que o então secretário Afonso Monerá passou para a gente com a listagem de que aquela ponte, dentro em breve, está sendo construída. Está aguardando somente uma liberação do Tribunal de Contas, que tem umas empresas já concorrendo à licitação para que venha a ser concluída aquela obra, mas a gente vamos continuar. Tem que continuar na luta, com certeza. Né? E Vossa Excelência é um lutador daquela comunidade, tem esse reconhecimento na comunidade, em toda Nova Friburgo, mas temos que lutar, buscar meios, porque Vossa Excelência sabe bem, é produtor rural, também trabalha naquela área, a dificuldade atravessada pelaquela comunidade por conta daquela ponte que, infelizmente, não deveria estar daquela forma. E ainda está, aí está causando aí até a indignação da comunidade Terceiro Distrito. Obrigado. E, por fim, ontem estive reunido na Secretaria de Educação com o secretário Marcelo Verli, com o presidente da Associação de Baixada de Salinas e com o presidente da Associação de Salinas também, buscando, juntamente, um entendimento para as questões que aquela comunidade atravessa com falta de vagas nas escolas e buscando um entendimento na expectativa de podermos construir um novo complexo escolar que vai aí resolver a longo prazo a questão das vagas escolares daquela comunidade rural. Vai atender tanto o Barracão dos Mendes, de Barracão dos Mendes até São Lourenço. Toda aquela comunidade será atendida com a construção desse novo complexo escolar, que foi muito bem recebido a proposta pelo secretário de Educação, Marcelo Verli, e que nós esperamos que isso se concretize o mais rápido possível. Tive a notícia excelente ontem de que o processo de licitação da construção da escola e creche do bairro São Jorge havia sido concluído, então é uma notícia importante da comunidade do bairro São Jorge, Conselheiro Paulino, e nós vamos continuar lutando ao lado da população, buscando que esses benefícios que tanto importam e que tanto são necessários à nossa população sejam aí, de fato, concretizados. Eu agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Vanozinho, dispõe também de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Isaac Demani citou muito bem
a questão do sinal em frente à UPA. E se você consultar, vereador, o superintendente atual, nós fizemos a licitação, o processo de licitação e adquirimos, antes da minha saída da Altran, o sinal e todo o equipamento para que fosse colocado aquele sinal ali, uma vez o risco, como Vossa Excelência citou, e o próprio pedido da comunidade, inclusive na época, o prefeito me pedia todo dia que fizesse isso. Só que aí vem a questão que a gente tem que travar um debate aqui com relação a isso, que é a autarquia municipal de trânsito. O que eu entendo que é a primeira medida que tem que se tomar para que a gente melhore o trânsito, mas se você não tiver uma autarquia municipal de trânsito com uma independência e com uma administração como ela tem que ser, autarquia, nós vamos entender que o trânsito vai continuar com sérios problemas. Por quê? Eu não posso entender, vereador Cláudio Damião, que uma autarquia municipal de trânsito tem que fazer sua licitação pela prefeitura. A folha de pagamento da autarquia é feita pela prefeitura. Então, todo o processo de andamento para que a autarquia preste um serviço melhor fica amarrado à prefeitura, uma vez que seus processos, a folha de pagamento, ela não tem a sua independência da forma que ela deveria ter para que ela fosse mais ágil. Veja bem, vereador Isaac, quando eu, embora tivesse feito a licitação para conseguir implantar o sinal ali em frente à UPA, mas eu tenho uma visão de que aquela avenida, quanto mais sinal você coloca, mais você vai conturbar o trânsito ali. Nós fizemos um estudo para que a gente colocasse, fizesse as vias alternativas, e Vossa Excelência lembra muito bem disso, que era a gente pegar a Avenida dos Ferroviários e a Nossa Senhora do Amparo, fazer o descongestionamento de uma parte dela de estacionamento, uma vez que o carro para de um lado e do outro e não tem como os veículos se locomoverem, e faz com que o usuário não use aquela via como alternativa. E nós fizemos um estudo e fomos a todos ali, a maior parte dos comerciantes, para que a gente elaborasse uma situação onde só estacionamento numa parte e a outra parte ficasse livre, para que a gente criasse as vias alternativas, para que a gente diminuísse o fluxo de veículos na Avenida Roberto Silveira. E mais, no estudo juntamente, depois da gente pudesse ouvir os comerciantes, as associações, fazer com que ou a Nossa Senhora do Amparo ficasse mão indo, só indo, e a Avenida dos Ferroviários vindo, para seguir aquele projeto que eu implantei com muita determinação, que era da General Osório, que foi interrompido, mas se ele tem a continuidade, ele ia dar certo, que é você criar uma via alternativa de Conselheiro Paulino via Avenida dos Ferroviários, via Duas Pedras, e chegando até o Suspiro, onde você poderia ir para o Vale dos Pinheiros, enfim, você também evitar a avenida. Hoje o maior problema do trânsito de quem vem de Duas Pedras até o centro é depois do Raul Sertã até a Rua 7, é o termômetro, é onde tem mais problemas ali devido àqueles sinais, e a gente não consegue controlar aqueles sinais. A gente, que eu digo, nós, pessoas públicas, queremos o bem e o desenrolar do trânsito. Pois não, vereador? E vale lembrar, vereador Vanozinho, que Vossa Excelência, eu lamentei com Vossa Excelência do Altran, até nem quando eu falei ali, eu nem estava me lembrando que Vossa Excelência, em 2010, foi o superintendente da Altran. O trabalho implementado, a coragem, a determinação, porque eu lamentei quando saiu, que eu falei assim, vão retornar, vão inverter de novo a mão da General Osório, e era uma solução inteligente. Vossa Excelência teve coragem de tomar, porque aquilo solucionaria, com toda certeza, não solucionaria tudo, mas com certeza amenizaria o trânsito de Conselheiro Paulino no horário de pico, de rush, que infelizmente quem pega um horário de 5 horas de Conselheiro chega a mais de 6 horas em Olaria. Nós teríamos todo um tráfego mais tranquilo, e Vossa Excelência fez isso, e iria terminar de colocar a General Osório na mão invertida até chegar ali à Praça do
do Suspiro. Infelizmente, quando Vossa Excelência saiu, eu lamentei, porque eu falei assim, infelizmente vão retornar à mão da General Osório e toda aquela comunidade vai ficar prejudicada de novo. Quero parabenizá-lo por sua atuação firme, corajosa e determinada em prol da nossa sociedade. Mas além dessas medidas, vereador, tem a principal, os nossos sinais, os sinais de nossa cidade estão todos ultrapassados. Você não consegue regular um sinal... Vereador, o vereador Marcos Medeiros, que citou o trânsito semana passada, você não consegue regular um sinal do Suspiro sem mexer no sinal da Rua 7. vereador, o senhor concede uma É parte? todo um sistema ultrapassado, interligado, que faz com que você não dê a coisa flua da forma que precisa. Então, depois, não, vereador... Vereador, eu até parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui a esta casa. E eu acompanhei o trabalho de Vossa Excelência na Altran e eu achei que Vossa Excelência fez uma política certa. Vossa Excelência primeiro estudou o trânsito no Nova Friburgo e fez uma política inverso do que estava sendo feito. Porque o trânsito hoje, a primeira coisa que tem que ser feita é educar as pessoas. A política educativa, não repressiva. Repressiva é sair autuando e multando. Eu fui participar da Jari, por exemplo, quando eu cheguei lá, Vossa Excelência não era o superintendente ainda, eu tinha mais de 1000 recursos para serem julgados no município. E quando Vossa Excelência sumiu, eu estava na mesma Jari, esse número de recursos diminuiu, que Vossa Excelência fez uma política educativa. Então, acho que nós temos que fazer nesse município aqui, além de toda a parte técnica, foi o que Vossa Excelência sempre falou, é uma política educativa. Se nós fizermos a política educativa, não vai adiantar sistema de tráfego nenhum, vai melhorar a situação no Nova Friburgo. E Vossa Excelência passou pelo sistema da Altran e sabe que tem todas as dificuldades. A dificuldade maior hoje do funcionário da Altran começa pelo salário deles. E 4 segundo, minutos. é a estrutura que eles se tem para trabalhar. Então, vereador, eu presenciei o trabalho de Vossa Excelência na Altran, foi um trabalho de educacional, foi um trabalho que Vossa Excelência ia para as ruas, mostrava o agente como é que deveria ser agir, primeiro tentava orientar a população, e esse é o resultado que tem que ser feito. Então, está de parabéns pelo período que o senhor passou. Eu agradeço, vereador, mas antes de terminar, senhor presidente, mas o principal, o que eu volto a dizer aqui, é que primeiro tem que se criar realmente a independência da autarquia municipal de trânsito. Até porque precisa, você imagine tomar conta, a estrutura da autarquia municipal de trânsito hoje não dá para cuidar de olaria. A estrutura de funcionários... Bem-vindo, vereador Roberto Vermelhinge, amigo e vereador Roberto, seja bem-vindo. A gente não consegue que a autarquia municipal de trânsito hoje tenha estrutura para cuidar de olaria. Você imagine cuidar de toda a nossa cidade, uma vez que falta recurso, uma vez que falta independência administrativa, e você não tem como cobrar, como o vereador Nami Nassif citou, como você vai cobrar o empenho, como é que você vai cobrar do funcionário público, principalmente o que lida no trânsito, que se estressa, que todos sabemos da situação, e eu pude perceber isso de perto, tá junto com os agentes na rua, um agente ganhando R$650. Quer dizer, não tem condições nenhuma de você exigir, lógico que, inclusive, quando eu tive na minha gestão, 2 agentes pediram demissão por não suportar a carga de trabalho e o salário, e a autarquia, por não ter a sua independência administrativa, não pôde valorizar e não pôde fazer um sistema de gratificação e até porque não tem o sindicato deles, para que eles pudessem ser valorizados e ter um piso salarial, pelo menos o mínimo, como é no Rio de Janeiro, que foi onde eu estudei, mais o Rio de Janeiro, Volta Redonda, piso mínimo de R$1.200, para que, a partir dali, você possa cobrar dos agentes uma atitude, fazer com que o agente de trânsito, ele se prepare, ele se qualifique. Como que ele vai se qualificar quando chega o final do mês, ele recebe R$600 e muitas das vezes não dá para nem para as suas despesas pessoais, ainda mais para ele se qualificar e poder ter um desempenho em seu trabalho. Lógico, e isso com a convivência, nós não podemos dizer que, independente disso, tem pessoas, a maioria ali da Altran, os funcionários foram sempre baluartes
em tentar de todas as dificuldades. Vocês imaginam quando eu cheguei na Altran, vereador presidente Luciano, carros, eu mostrei a alguns vereadores, carros presos na rua Vicente Sobrinho, fora do pátio, porque não tinha lugar no pátio. E quando o vereador Nami Nassif citou que a gente tentou fazer o trabalho de educação para depois punição, fizemos 2 leilão, arrumamos dinheiro, compramos viaturas novas, equipamos a Altran, compramos mais de 150 mil de lâmpadas de LED que foram sendo implantados pelo meu sucessor, e fora outros equipamentos que foram comprados, com atitudes de leilões, e mesmo assim, quando eu saí, deixei o pátio da Altran lotado de retenção de veículos, porque além, lógico, da educação e tal, quando não tem gente, você tem que vir com a punição. E quando foi citado aqui, na reunião anterior, com relação à apreensão dos veículos que ficam abandonados na cidade, é uma medida que tem que ser tomada, urgente, mas que, antes de tudo, você tem que criar o espaço adequado para que prenda, porque colocar esses veículos, são muitos veículos, e o prazo para ir a leilão é mais de 90 dias, então você tem que ter o espaço adequado primeiro, porque depois a responsabilidade, os danos, lógico que vem todo em cima da superintendência da Altran, em cima do poder público, e ela, para apreender algum bem de alguém, tem que ter a garantia que esse bem vai ficar bem guardado. Termino, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui dirigindo a palavra aos senhores. Boa noite, vereador. Próximo vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 10 minutos. Vereador se dirige à tribuna. Só queria registrar a presença do nosso ex-vereador, companheiro lá do 3º Distrito, Isaías Martins, presente aqui à casa. A presidência registra com prazer não só a presença de Isaías, mas todos que hoje estão aqui acompanhando a assistência à nossa sessão ordinária. Fique à vontade, vereador. senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ouvi atentamente o pronunciamento do vereador Vanor Breder Pacheco. Vanorzinho, em cima e calcado em vossa fala, me remeteu a dias atrás, onde um policial militar me procurou e me disse o seguinte, que tem um carro de um juiz, uma Mercedes, que estava com uma outra pessoa, uma criança de 15 anos, dirigindo lá em Campo do Coelho, e que eles prenderam esse carro e levaram para a Altran. E chegando lá, o carro estava cheio de multas e assim sucessivamente. No outro dia, o policial de serviço encontrou o mesmo carro que ele apreendeu, de novo andando lá em Campo do Coelho. Então, isso infelizmente demonstra que aquela carta infeliz que o superintendente da Altran, o coronel Celso Novaes, enviou a todos os vereadores, aonde ele proibia qualquer tipo de pedido, qualquer tipo de apoiamento ou qualquer tipo de atitude que pudesse vir partir de um gabinete de vereador, que ele não iria atender. Isso tem 2 pesos e 2 medidas, porque para o vereador ele não atendeu, mas para o juiz ele atendeu. Então, parabenizo Vossa Excelência, que quando frente àquele órgão, agiu de maneira correta e sempre aquilo que disse e fez, e nunca andou à margem da lei, pelo inverso, andou sempre nos limites da lei. Por outro lado, semana passada eu falei sobre trânsito, algumas propostas que com certeza ajudariam muito, conforme foi falado pelo vereador Vanor, a fluir melhor o trânsito em nossa cidade. A gente sabe que o tempo é exíguo, então eu tenho alguns assuntos, vou falar rapidamente sobre a questão da saúde, vereador. Desde quando me entendo por gente, óbvio, minha mãe vereadora, meu pai vereador, sempre acompanhei de perto o trabalho tanto dos entes administrativos, ou seja, dos funcionários públicos, mas também com relação à população e principalmente aquela população mais carente. Talvez por isso, vereador Cláudio Damião, por a gente estar sempre ligado ao povo mais carente, às vezes as pessoas têm um pouco de ciúme com relação às atitudes que a gente tem, principalmente os poderosos, aqueles que se acham dono da cidade de Nova Friburgo, aqueles que o vereador Cláudio Damião tanto luta
favoravelmente aos mais oprimidos através do seu sindicato. Então, guardando as devidas proporções, vereador, a gente sabe o quanto é difícil na pele lutar contra a poderosa. Então, o que que acontece? Eles não podem falar do seu caráter, não podem falar do caráter de quem quer que seja desta casa. Então, eles inventam determinados factoides para tentar atingir a mim ou qualquer um que possa colocar em jogo o poder desses homens e mulheres que fazem parte da casta da nossa cidade. Então, falando com relação à saúde, eu observo, vereador Márcio Damasio, que na cidade, quando há um acidente, infelizmente, em média, por exemplo, só de motocicleta, só de moto, são 5 acidentes em média por dia, só de motocicleta. Óbvio, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas no índice geral, 150 acidentes por mês. A maioria são pessoas que, a maioria não, um número considerável, são pessoas que têm planos de saúde, vereador Vanor. E quando o primeiro atendimento, vereador Pierre, do motociclista, do carona que sofreu o acidente na rua, é o Hospital Raul Sertã. Ou seja, é deslocado toda uma equipe para que possa atender. O próprio CTI fica lotado com relação a estes casos. Então, o que que acontece? Uma das propostas seria a pessoa, o cidadão, que tem plano de saúde, que teve seu primeiro atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã, que o secretário de saúde possa pedir ao plano de saúde que possa ressarcir aquele dinheiro inicial que foi gasto com relação àquele cliente do seu plano. Outra, a gente vê, vereador Roberto Vermelhinge, lá no pátio do Hospital Raul Sertã, carros de Sumidouro, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Macuco, Cachoeiras de Macacu, todos os municípios da região, eles têm o Hospital Raul Sertã para trazer os seus doentes. Então, o que que acontece? Que faça uma espécie de consórcio. Eu estive no Palácio do Planalto e o Alan Silva, assessor da presidência, me deu cópia, e eu tenho, do incentivo que há na federação de se criar consórcios municipais, que quando o doente saia do seu município, que a própria secretaria do seu município lhe dê uma autorização para que ele venha ser atendido aqui e depois que a gente possa cobrar lá. Se isso não tiver... 4 minutos. Vereador Nami Nassif, que a gente possa identificar o endereço desse cidadão e mandar a conta para a prefeitura de lá pagar o tratamento que o cidadão do seu município teve no nosso município. Por outro lado, todos sabem que eu já trabalhei bastante tempo em Brasília, caminhei cada andar de cada ministério da capital federal, sejam as autarquias, sejam os ministérios, sejam os gabinetes de senadores, de deputados federais, os anexos e assim sucessivamente. Conheço Brasília. O lugar que eu mais conheço é Friburgo. O segundo lugar que eu mais conheço é Brasília, porque tive a oportunidade, sempre busquei, e graças a Deus, tudo aquilo que eu quero, o mundo conspira para que aquilo dê certo, e é óbvio, tudo que é meu é mais difícil, mas lá no final tem um sabor melhor. Por quê? Porque eu soube vencer os desafios, sempre do lado da lei, sempre estando... procurando agir, e dessa forma eu faço, ajudar a todos e principalmente as pessoas mais humildes. Lá em Brasília tem vários projetos que são viabilizados pelo governo federal. Quando eu trabalhava em Brasília não tinha a internet, presidente Luciano. A internet não existia, então para você pegar esses projetos e trazer para os municípios, tinha que ir a Brasília, pegar os formulários, trazer... para o estado do Rio, procurar cada prefeitura, xerocar esses formulários, entregar no prefeito, o prefeito ter uma equipe competente para poder preencher aquele formulário
e amanhã ou depois, a partir do momento que ele dê entrada, protocolizar nos ministérios, que cair exigência, que ele tenha equipe suficiente, capacitado suficiente para poder dirimir dúvidas e, ao final, viabilizar aquele recurso para o nosso município. Então, pasme você, vereador Isaac Demânio, que o ministério que mais dinheiro tem com relação a projetos é o Ministério da Saúde. 2 minutos. E, infelizmente, o que acontece? A própria Secretaria de Saúde, salvo o melhor juízo agora, porque, óbvio, tem pouco tempo que o nosso Renato Abirrame está lá, tem apresentado uma quantidade muito pequena com relação à captação de verbas federais para o tratamento com relação à questão dos cidadãos e cidadãs da nossa cidade e do nosso entorno. E, vereador Edson Flávio, tive a informação que Volta Redonda, Barra Mansa, aquela região do sul fluminense, que eles se uniram, conseguiram junto com o governador a instalação, a implantação e construção de um hospital regional. Ou seja, todos os municípios terão a implantação poderão mandar seus cidadãos, seus pacientes, para serem atendidos neste hospital. Então, fica claro que, a posteriori dessas atitudes, ou então concomitantemente, que óbvio é o mais interessante, que possa administrar tapando todos os desvios que possam haver com relação à questão da saúde. Isso porque, conforme eu falei, e todos sabem, é uma das secretarias que mais recursos tem. Por derradeiro, vejo ao fundo Brandão. Brandão, tive na sede do Fluminense, grande sede do melhor time do Brasil e do mundo, onde me senti muito à vontade, não sei porquê. E no lançamento do livro do Lula, Lula foi aquele jogador que em 71, quando o Botafogo já falava para todos que já comemorava a vitória do campeonato, o Lula fez o gol lá aos 46 minutos do segundo tempo e botou água no chope dos botafoguenses. Então, o que acontece? O Lula ficou muito tempo na Arábia e ele confessou para mim, e eu vou procurar os dirigentes do friburguense, a vontade